Oi, tudo bem? Você que está chegando aqui para mais um episódio do nosso canal, do nosso podcast. Eu quero convidar você a se espalhar aí na sua cadeira, ficar à vontade, porque esse mês a gente vai dar muita ênfase ao gênero feminino, ao nosso posicionamento, à nossa saúde mental e o que nós devemos fazer para nos libertar dessas amarras que têm nos mantido em uma posição inferior daquela que Deus tem para nós. Não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse podcast, não sei se é de manhã, de tarde, mas assim, foca em tudo que a gente está compartilhando, está preparando para você durante todo esse mês. No final, eu vou falar para você assim, do nosso grupinho, né, Aloísa? A gente tem um grupinho bem legal. E para você entrar em 2026 com um posicionamento diferente, um posicionamento com propósito. Agora eu vou dar voz para a Luísa, vou deixar ela à vontade para ela se apresentar, para ela falar da parte de Deus, aquilo que ela tem para a gente hoje. E com vocês, Luísa Lima. Olá, primeiramente muito obrigada pela oportunidade, né? Quero engrandecer o nome do Senhor, porque sem Ele, né, nós não estaríamos aqui. Agradecer a você, a esse podcast, a esse canal maravilhoso que você criou, a qual Deus tem colocado no seu coração, tem edificado a vida, né? Uma luta, mas guerra, a existência. Eu já creio, né? Já tem edificado a minha vida desde quando você começou. Quero te dizer isso, que já edificou a minha vida, já edifica a minha vida e com quem eu tenho compartilhado, e é um prazer imenso hoje estar aqui fazendo parte de tudo isso, né? Uhum. Quando você me confiou, né, essa oportunidade, eu perguntei ao Senhor, o que eu vou falar? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você está falando com mulheres, principalmente hoje no século XXI, onde mulheres estão, como você disse, aprisionadas com a mente, né? Cativas mesmo, aprisionadas. Hoje em dia a gente vive depressão, a gente vive ansiedade, síndrome do pânico. Sim. É o que você mais vê no século XXI e principalmente tem assolado as mulheres, o sexo feminino, né? Uhum. E hoje eu tô aqui para contar um pouquinho, né, um pedacinho do meu testemunho. Como você me conhece um pouco de perto, a minha vida foi de montanha-russa, altos e baixos, né? E eu acho que o testemunho mais impactante da minha vida é esse que eu vou começar contando hoje, né? Que foi o qual o Senhor colocou no meu coração. Isso me faz lembrar duas passagens, a qual o Senhor fala bastante, né, ao meu coração, que a primeira está em 1 Reis 19, onde fala da história do profeta Elias, onde ele se esconde na caverna, né? Eu me identifico bastante com ele, né? Por essa covardia de estar sempre, né? No passado, estar sempre me acovardando e tentando ir para uma caverna e o Senhor, e sendo alimentada realmente pelos corvos, porque literalmente foi o que eu vivi. E o profeta Jonas, né, em Jonas 1, onde o Senhor, né, confia a ele uma mensagem, manda ele ir, né, para Nínive, e ele não quer ir para Nínive de jeito nenhum, até ele ser, né, provado, até ele viver coisas ruins. Essa é a vida hoje, né? Essa é a minha vida, né? Foi a minha vida, é a história da Luísa Lima. Uma história de muita covardia, muita negação, né? Para viver a dor até eu chegar ao propósito. Em 2019, na pandemia, eu fui... Deixa eu te interromper só um minutinho, que eu esqueci de te falar. E aqui é tudo assim, gente. Eu gosto de tudo muito transparente, de forma natural. Quando você quiser mandar um recado para as meninas, quando você quiser falar de forma direta, a sua câmera é aquela ali, tá bom? Tá bom, deixa comigo. Fica à vontade. Tá bom. Em 2019, né, quando eu vivi um processo da minha vida bem difícil, que foi um processo onde eu comecei a me afastar, né, dos caminhos do Senhor. Me batizei em 2012, e aí eu vivi uma vida de conversão, né, com responsabilidade, com doutrina. Em 2019 eu começo a esfriar na fé por problemas pessoais que eu estava passando na época, né, muitas coisas com a minha mãe, com o irmão, problemas hereditários, né, que vinham de antepassados, enfim, e eu comecei a descobrir que eu precisava quebrar aquilo ali. E quando eu fui confiante, né, na força do meu braço, falando, não, eu vou para cima, eu vou quebrar,
eu fui totalmente quebrada. Sim. Porque nunca é com a força do nosso braço. Não. Se o Senhor não tiver ele, não tiver à frente, tudo desmorona, né? Em 2019 eu conheci, né, o Maurílio, também seu conhecido de infância. Meu amigo querido. Quem conheceu sabe que ele era uma pessoa maravilhosa. Uhum. Na pandemia, onde ninguém podia ir em enterro nenhum, tiveram 77 pessoas Sim. no velório dele. Então, assim, foi uma corrente, eu me lembro. Foi uma corrente. Uma a gente luta fez muito grande. propósito muito grande. Foi bem complicado, Foi. bem difícil. O Maurílio, quem foi o Maurílio na vida da Louise? O Maurílio, ele foi o meu primeiro namoradinho de infância, quando eu tinha 13 anos de idade. E aí a gente se afastou, porque a gente não falava a mesma língua, e aí ele foi pro lado, criou a família dele, eu fui pro outro e criei a minha família. Em março de 2019, eu me separo, 15 dias depois o Maurílio se separa, e o pessoal, o grupo, né, da antiga, forma um churrasco com todo mundo da antiga e a gente se reencontra. Aquele reencontro no dia 6 de junho de 2019, Nádia, ele parecia que ele era de anos atrás. Ele parecia que os anos não tinham passado. Não tinha passado. Nada tinha passado. Era mesmo. Quando eu saio do meu portão, quando eu dou de cara com ele, eu falo Maurílio, ele, Louise, e ali a gente se gruda e não se desgruda mais. Louise, vocês começaram a namorar? Não. A gente dormiu junto desde aquele dia e não se desgrudou até o falecimento dele. Nossa. Né? Nós ficamos juntos, né? Eu tinha 4 filhos, ele tinha 1. E aí nós passamos a ter 5. Porque na separação dele ele ficou com a guarda do filho. E nós passamos a ter 5 filhos. Interessante que eu vivi uma vida dizendo que eu queria ter 2 casais e que eu queria adotar uma criança. Olha só. E aí eu passo a ser mãe de 5. Né? Um desafio, uma coisa diferenciada, porém é uma fase muito feliz da minha vida. Muito realizada profissionalmente, emocionalmente, porém não espiritualmente. Sim. Louise, como que estava o seu espiritual nesse momento? Eu simplesmente larguei Jesus. Eu estava vivendo a minha família, a minha fase, e contrapartida o Maurílio tinha 1000 qualidades, mas ele professava uma religião diferente. Sim. E aí, quando ele entrou na minha vida, eu pensei, é o meu desafio. Agora eu vou retornar para os caminhos do Senhor e vou trazer ele comigo. Ele chegou aí a alguns cultos, Maurílio aceitava ouvir, né, dentro de casa louvores, ele não colocava outros tipos de músicas, de cantigas dentro de casa por respeito a mim, por ele mesmo, eu nunca pedi, nunca foi imposto, mas ele mesmo não se sentia bem, escutava louvores dentro do carro, ouvia junto comigo, foi a alguns cultos comigo, porque ele era uma pessoa que ele gostava, ele era muito inteligente, ele gostava de obter informações, mas ele sempre deixou claro, olha, essa é a minha religião e eu vou morrer com ela. Só que ainda assim eu cria num Deus vivo, mesmo afastada, eu era aquela afastada que dobrava o joelho, eu era aquela afastada que jejuava, eu era aquela afastada que, ai meu Deus, sempre Deus em primeiro lugar, e eu achava que eu ia conseguir, né, trazê-lo pro meu lado. Não foi o que aconteceu. Né, o Maurílio continuou na religião dele, inclusive, num acordo nosso, você vai num congresso de homens comigo? Vou se você for na minha religião. Tá bom, eu vou. Eu fui e tive que pagar e ir na dele. E na segunda vez também foi a mesma coisa, eu fui na dele. Não me senti bem, nada contra, né? Mas não me senti bem e decidi não retornar mais, né? Na religião dele. Mas eu me via cada vez mais afastada do Senhor. Louise, tudo estava dando certo. Óbvio que tudo estava dando certo. Claro. Não tem luta. Eu não estava nos caminhos, não tem luta. Financeiramente estava ótimo, sentimentalmente eu vivia uma vida maravilhosa, minha família estava tudo bem, estava tudo em paz. Até que em 2020, minha mãe pega Covid e aí ela é internada e ela vem a falecer, né? Eu perco a minha mãe para Covid aos 60 anos. Foi uma batalha muito grande, porque eu fui para a Record, eu fui para o SBT, eu tenho reportagens, eu tenho 3 liminares judiciais, né, exigindo a transferência da minha mãe para outro hospital, porque ela estava na UPA e a UPA não tem CTI. E isso não foi cumprido. E ali eu me aproximo de novo do Senhor, porque na dor, né? A gente corre para quem? Para o dono de tudo, para o dono, né? E aí começa a minha dor. Ele começa a tocar em mim e eu começo a buscar
pela minha mãe, que ficou internada 3 dias. No terceiro dia, eu fui numa igrejinha no alto da Serra, Grajaú, Jacarepaguá, sabe? E nessa igreja eu fui tocada por um pastor, onde ele falava assim pra mim: você é escolhida, e escolhida não tem escolha. Você vai pelo amor ou você vai pela dor? Porque o Senhor manda te dizer que chegou o tempo da dor. Eita! Quando eu saí de lá, eu falei: Senhor, eu sei que a minha mãe não vai ser transferida e eu sei que ela não vai voltar. Só que eu não imaginava o que ainda viria pela frente. Sim. E aí a minha mãe vem a falecer, infelizmente eu perco minha mãe para Covid, né? E inicio um processo de depressão, porém com muitos cuidados, né? E eu começo a me chegar para o Senhor e a voltar a caminhar devagarzinho e tudo mais. E fui no encontro de mulheres, né? Na igreja de Madureira, igreja Madureira Mãe, né? Que é onde eu servia na época, né? Fui no congresso de mulheres, veio até mim uma serva do Senhor que eu nunca vi na vida. E ela vem rodando, já marchando, já na minha direção, e ela me abraça e ela fala: filha minha, até quando? Eu que levei, e vou levar todos os que estiverem impedindo de você a me servir. Eita, meu Deus, toda arrepiada. Eu falei, bom, meus filhos, primeira coisa que eu pensei, eu falei: Senhor, não tem mais como retroceder, daqui é pra frente, né? E ali eu decido me posicionar com o Senhor, coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo, né? Mãe de 4 filhos, já tinha vivido várias experiências com o Senhor. Eu queria o quê? Eu já estava naquela de acompanhar o meu esposo, mas me sentindo mal. O que eu tô naqueles momentos de não é o lugar para mim, é onde eu tô fazendo, o que eu tô fazendo aqui? Eu estava falando sobre isso com uma amiga, você já estava abriu mão da sua essência e já estava priorizando, estava colocando. E acredite, se quiser, eu escutei de pessoas dentro da igreja, tenha sabedoria para você trazer ele para o Senhor, frequente os lugares que ele frequenta. Agora eu falo para você, mulher, é capaz, né? Com certeza. Eu não tenho dúvida do poder de Deus. O Senhor cura, salva, liberta. Ele liberta o seu marido, sim. Ele transforma completamente. Mas não acredite nessa parte de você tem que estar no ambiente dele. Salmos 1 vai dizer: saia da roda dos escarnecedores. Tem lugar que não compete a mim e a você. Sim, com certeza. Então, para eu trazer ele para o meu lado, eu não tinha que me fazer presente no ambiente dele. Sim. E para mim, né, Louise, para mim esse foi o meu erro, né? E ali eu começo a frequentar os lugares, começo a voltar e viver uma vida paralela. Buscar o Senhor, mas não vou deixar ele nos ambientes, nos pagodes, não aqui jorra e ali. Duas águas, né, da mesma forma. Exatamente. E aí o que acontece 7 meses depois? A minha família toda é acometida, né, com a Covid-19, todos nós pegamos. E o Maurílio, como um guerreiro, como um herói, como ele sempre foi para a família. Muito. Né? Ele cuidava da minha casa, ele cuidava da casa da irmã, ele cuidava da casa da mãe. Ele sempre foi assim, muito prestativo, muito protetor, amigo. Sempre, protetor. E aí ele começa a cuidar de todo mundo e esconder o que ele sentia. Maurílio, você positivou para o Covid-19? Não, mas eu não sinto nada. E até que eu pego ele, né, em maio, dia 13 de maio, vomitando no banheiro. E aí, quando eu fui olhar, eu falei: filho, a gente vai pro Pasteur agora. E é onde começa uma corrente de oração. O Maurílio deu entrada no Pasteur com 66 de saturação. Nossa. Ele estava de pé, cuidando de mim e dos meus filhos, saturando 66. Uma coisa sobrenatural. Imagina. Quando ele dá entrada, o médico já interna ele de imediato, já coloca ele no oxigênio e dali ele já vai declinando. E aí eu fui pro joelho, né, movi céus e terras, né, dizendo assim, eu lembro bem. Clamei ao Senhor, coloquei a foto dele espalhada para tudo quanto é lugar. Nós fazíamos corrente de oração, eu e o sobrinho dele, o Peterson, incansavelmente. Eu lembro bem. Nós íamos ao hospital todos os dias, fazer imposição de mãos. Nós fizemos um culto, era proibido, a gente estava em lockdown. Fizemos um culto na porta do Pasteur, clamando pela vida dele. Bem, ficou bem cheio. Muito cheio. E todo mundo clamando, ele era muito querido. E ali naquele círculo, tinha todas as religiões, todo mundo clamando a um só Deus.
pedindo, louvando. Nós fizemos culto na porta do Pasteur e tinha gente de todas as religiões. Foi uma coisa linda, né? Só não foi mais linda porque não aprovei o Senhor a recolher. Mas eu me vi no dia 17 de maio, eu desperto, porque eu não dormia, né? Eu só cochilava. Eu desperto às 6 horas da manhã e vou olhar o meu celular com o coração muito acelerado. Eu dobro os meus joelhos e vou clamar ao Senhor, e o Senhor fala muito forte no meu coração. Ele não vai voltar. Eu mandei uma mensagem para uma enfermeira que estava de plantão lá no Pasteur, e ela me manda um coraçãozinho rachado. Dali eu tinha entendido que ele tinha partido. Eu chamo a família inteira e aí eu falo para a família inteira, olha, eu acho que ele partiu. E todo mundo, não, vamos crer até o último instante. Cadê o teu Deus? E eu, então, é esse meu Deus que está me trazendo ao meu coração que ele não vai resistir mais depois de 17 dias, né? Internado entre altos e baixos. Ele melhorou, ele não melhorou. Ele piorou, agora ele tá pronado, agora ele tá melhor. Não, piorou de novo. E aí ele vem a falecer e eu me vejo com as crianças sem a presença dele, né? Ele era o meu esteio financeiro, psicológico, ele era o chefe da minha família, né? Era o meu amor de infância que eu tinha reencontrado. Ele estava numa posição que eu não deveria ter o colocado, que era à frente do Senhor, né? Sim. E aí eu comecei a buscar, eu comecei a declinar, eu comecei a ter depressão, uma depressão muito forte, onde eu não tomava banho, aonde eu achava que tudo estava perdido, aonde eu não queria levantar da cama, aonde eu não queria fazer nada, aonde eu não tinha vontade de mais nada. Os meus filhos, né, menores de idade, menores de 15 anos, é quem cozinhavam, quem me davam comida, alimentada como Eliseu na caverna, pelos corvos mesmo, né, eu tava pela misericórdia, porque eu não queria fazer nada, ele levantava pra nada, eu não trabalhava, eu não penteava cabelo, eu não fazia mais nada. E eu era uma pessoa, Nádia, que eu dizia, olha a minha fala antes de viver, depressão é falta de vergonha na cara. Depressão não existe. Eu também pensava isso. É doença de rico. Ansiedade é falta de Jesus. Pobre não tem depressão. Pobre não tem ansiedade, não tem depressão. Também pensava isso. Até eu vivenciar esse momento. E aí eu começo a fazer uma depressão muito forte, né? Onde eu não tinha força nem para levantar. Uma amiga minha me pega um dia pelo braço e fala para mim, tem uma igrejinha aqui embaixo, né? No Engenho Novo, nós vamos ao culto. Eu fugi. Um belo dia eu fui. Quando eu adentro naquela igreja, eu me senti muito bem. Eu só chorei o culto inteiro. Se você me perguntar uma palavra do que foi dito, eu não lembro, porque eu só sentia a presença de Deus e eu só sabia chorar. Um pastor usadíssimo por Deus, meu pastor querido do meu coração, Rodrigo Monteiro. Um beijo, pastor. Ele vem até mim e ele fala pra mim assim, 2 dores seguidas, nunca vi ele na vida, 2 dores seguidas. Agora você vai cumprir? Nossa. Eu sempre tive no meu coração uma frase muito forte, o que não é bênção é lição, né? Porque aquilo que não te traz uma lição de algo, que te traz um aprendizado, né? Te traz uma bênção. Ou você aprende, ou você é abençoado, né? E aí ele falou pra mim, eu sempre vi, desde que eu me entendo por gente, eu uso essa frase. E ele veio pra mim e falou assim, valeu a lição? Ele nunca tinha me visto, ele nunca ouviu a frase que eu sou acostumada a dizer. E ali ele coloca o meu nome no caderno e ele fala pra mim, você vai levantar da depressão que tu tá, porque o inimigo ele quer te colocar louca num quarto escuro tomando remédio. E o Senhor manda te dizer que ele vai te levantar. E eu, como homem de Deus, tô me colocando nessa guerra aí com você. Eu nunca te vi, mas eu tô me colocando nessa guerra com você. Ali eu fui pra casa, eu confesso que até eu chegar em casa, até o portão do meu prédio, eu fui com o coração um pouquinho esperançoso, sabe? Eu não briguei com Deus, não. Eu não fiquei de mal com Deus. Eu fiquei de mal comigo mesma. Eu me culpava todo o tempo por ter colocado ele à frente do Senhor, por não ter buscado, por não ter tentado trazer ele para a presença de Deus. Nossa, que conflito, hein? Imenso.
E aí, eu não tava de mal, Aloíse, você não queria chegar... Não, eu só não tinha força, porque eu me achava um inútil. Eu achava que eu tinha fracassado em tudo. E aí, eu comecei a não ir nos cultos e ele fez valer o que ele disse que faria, né? Ele começa a me ligar, ele começa a mandar as irmãs de oração na minha casa, ele começa a não desistir de mim e eu comecei a fugir dele. Um belo dia, eu acordo e eu falei, eu tô com uma dor muito grande no meu peito e eu vi os meus 4 filhos no chão da sala, de joelhos, orando. E ali eles pediam a mãe deles de volta. E aquela dor me doeu muito no meu peito. Aloíse, foi ali o seu start que você resolveu acordar pelos seus filhos? Infelizmente, não. Naquele momento, eu acho que para qualquer mãe, né, aquilo ali seria o up de eu vou levantar. Sim. Tem 4 vidas ali que dependem de mim, sim, né? Mas não foi assim. Eu fui pro quarto, eu peguei uma cartela de clonazepam e eu tomei 9 comprimidos. Nossa, Aloíse. 9 comprimidos. E eu falei, eles não vão mais sofrer, porque eles não vão me ter mais para sofrer, né? Muitas das vezes o inimigo ele planta isso na nossa vida e no nosso coração, né? Mais fácil a gente sair de cena, né? Para quem a gente ama não sofrer, mas não é assim. Eu sou a prova viva de que não é desta maneira. Os pensamentos intrusivos sempre, o inimigo sempre usa essa estratégia. Distorce tudo, né? Para distorcer. Eu já estudei sobre isso. Dizem que o espírito denominado Piton é o demônio que ele distorce todas as emoções, distorce as falas, distorce aquilo que a gente está vendo para nos confundir. Sim. E aí, claro, que vem conseguir o que ele quer, né? E vem outro com outra estratégia para continuar alimentando as nossas dores. Sim, né? Exatamente isso. Naquele momento, eu tomo remédio, fecho a porta do meu quarto e falo, Senhor, eu sei que o Senhor não perdoa, né, o suicídio, mas eu não aguento ver a dor dos meus filhos e eu não aguento a minha própria dor. Não deu meia hora, eu escuto um barulho estrondante muito forte na minha porta, uma bateção, uma falação, mas eu não tinha nem força para olhar nem pro lado. E aí o pastor entra na minha casa. Nossa. Com mais 6 mulheres da igreja. Deus falou com ele? Deus falou com ele. Ele estava na igreja, eles estavam limpando a igreja. E ele reúne o pessoal e fala, vamos lá agora. Todo mundo, mas aonde? A gente vai achar. Quando chega lá, a gente pergunta, onde mora a Aloíse? Vai ter um para achar. Eu vou falar que eu sou pastor e eu vou achar. E o Senhor levou ele até a porta da minha casa. Meu filho tinha ordem de não abrir pra ninguém e ele falou, em nome de Jesus, rapaz, abre essa porta agora. A tua mãe tá se matando lá no quarto e você não tá nem vendo. E ele, não, ela tá só dormindo. Abre essa porta agora em nome de Jesus. Meu filho abre a porta, ele literalmente enfia o pé na porta pra ter certeza de que era o Senhor, além de tudo. Pra quem não crê, né, não tem como não crer, mas pra quem ainda assim acha que foi uma mera coincidência, ele fala pra minha filha assim... Irmã Jéssica, coloca ela à frente de tudo e fala assim, entra lá e cobre ela, porque ela está desnuda. Nossa. Joga uma coberta em cima dela. E ele não veste ela, não. Ele não tinha adentrado ainda, ele estava no início do corredor. Ele nem sabia, ele nem tinha... Nada. Vai lá e cobre ela, porque ela está desnuda. A irmã entra, sobe em cima da minha cama, joga, né, em cima de mim, a coberta... E ele entra já com imposição de mãos sobre a minha vida e ali eles começam a orar, aclamar e eu começo a vomitar e colocar tudo pra fora o que eu tinha ingerido. Nossa! E ele fala, cadê a cartela? Porque você ainda não tomou tudo. E ali eu tive um encontro real com o Senhor, né? Onde eu vi que era tudo ou nada. Onde eu vi a força, né, do inimigo em querer me levar. E o amor de Deus... De querer te restaurar e te manter. E me fazer viver o propósito que Ele tinha para minha vida. Nossa. Ali eu não tive mais dúvidas de nada. Medo de nada. Pânico de nada. Eu não tive mais... segunda opção, plano B. Acabou. Não tinha mais. Ou era ou era. Ou era ou era. Porque se eu não acreditava, se eu duvidava de algo, aquilo ali, aquela cena, aquele momento que eu vivi, né, me fez enxergar o amor grandioso de Deus. E era Deus gritando mesmo, Elias, sai da caverna.
Eu não vou mais te alimentar, os corvos não vão mais aí, os anjos não vão mais aí. Você agora vai ficar de pé, você vai comer e vai beber, porque muito grande é a sua caminhada. Nossa, forte demais. E ali o Senhor, ele me coloca de pé e as coisas vão se encaixando, né? Depois disso eu fui a um culto. Nesse culto, uma irmãzinha que eu nunca vi na vida também me abraça bem forte e ela fala pra mim: ela descansa no Senhor. E por mais que você não creia, Ele também. Nossa. Porque eu, Senhor teu Deus, perdoo a ignorância que o Aoli viveu. Nossa. A mulher nunca tinha te visto. Nunca. E Deus Eu ainda tava teve o sentada cuidado. na primeira fileira e ela lá na quarta. E Deus ainda teve o cuidado de te... Tô toda arrepiada. Teve o cuidado de te consolar. Me consolar, Meu. porque eu ficava preocupada. Missão que eu tinha que ter feito, que era falar de Jesus, né, para minha mãe, para ele, e passar para eles o que eu já vivia desde 2012, eu não passava, né? Eu não tinha sabedoria de uma filha crente. Nossa. Eu não tive a sabedoria de imagino. uma esposa cristã. Nossa, você entrou em parafuso. Exatamente. De todo o conhecimento que você tinha, né? Você começou a pensar o que, nossa, tive oportunidade. Isso é muito importante. Tive oportunidade de abrir a minha Exato. boca e não me posicionei da maneira correta. Exatamente. Gente, isso é forte demais, porque hoje, nas atuais circunstâncias, a gente vê pessoas com oportunidades de se posicionarem correto, elas matam e tiram de dentro da igreja as pessoas que nesse... O Senhor preparou Gente. todo um cenário. Minha mãe morava em Arraial do Cabo e quando ela veio a falecer, ela estava 6 meses no Rio de Janeiro comigo porque ela falou: filha, eu vim ficar perto de você. Nossa, todo o ambiente... Ele me deu 6 meses para que eu fizesse o propósito, né? Sim. Entrasse dentro, cumprisse o propósito ao qual ele me designou. Ele me fez voltar para a vida do Maurílio para que eu cumprisse Nossa. aquele propósito. E ainda assim eu fujo. Eu me via como Jonas, né? Você, fugindo o infelizmente, tempo todo. fugiu e o inimigo desviou a sua atenção. A gente fala muito sobre isso no grupo, né, Luíse? Exatamente. Não sei qual é o momento, a adversidade que você está passando aí na sua casa. É forte a presença de Deus aqui. Muito. Independente da circunstância que você está passando na sua casa, não permita que Não nada permita. desvie a sua atenção sobre o seu posicionamento e fique atento às almas e às vidas que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Esse testemunho da Tudo Luíse, tem um propósito. Tudo tem um sempre propósito. tem. Esse testemunho da Luíse é um testemunho muito forte. Muito. E louvado seja o nome do Senhor que você escolheu permanecer para hoje estar compartilhando com a gente essa história. Que isso eu tenho certeza que vai de encontro a muitos corações aqui. Muitos. Eu acredito que muitas Vai pessoas trazer à estão... existência a responsabilidade de ser filha, a responsabilidade de servir genuinamente. Porque o que a gente mais vê nos Cumprir dias o atuais propósito. hoje são posicionamentos de brincadeira. Tem muita gente que confunde o seu ministério com o seu querer, quer Sim. fazer aquilo que lhe apraz da sua Sim. vontade, Virou da modinha, sua maneira. né? Virou modinha. Infelizmente, virou Traz modinha. divisão, traz contenda e não consulta o que Deus quer. E aí Deus te trouxe a Luíse para nos trazer essa luz. E permitiu que a Luíse passasse por isso tudo para nos fazer entender hoje a importância do ID, a importância do posicionamento de falar a real mensagem de boas novas para aqueles que nos cercam, principalmente aqueles que estão perto de nós. Porque a gente vê assim, eu estou vivendo Sim. sobre isso, né? Meus filhos foram criados no caminho do Senhor. Hoje só o meu auxiliar que está aqui hoje, Saulo, permanece. Mas os outros 2, eu não perco a oportunidade de falar para eles. E aí, vai voltar quando? Porque muitas vezes eles estão perto de nós, mas a gente, ocupado com os nossos afazeres, a gente não fala aquilo que Deus quer. Sim, Ou então a gente até se acovarda. Sim. Não vou brigar com ele hoje, então não vou falar o que eu tenho para falar. Amar o próximo como a ti mesmo. Qual o maior amor? Nossa. Palavra de vida, de salvação. Sim. É você
pregar para quem você mais ama Sim. que ele precisa ser salvo, Sim. que ele precisa se converter, que ele precisa seguir o que Deus tem para ele precisa viver o propósito da vida dele, ao qual fomos chamados. A gente não caiu na terra de paraquedas. Eu tenho um propósito, você tem um, e cada um deles tem um. E Deus não fez a gente única à toa, né? Exatamente. Então a gente precisa viver esse propósito. E a maior forma de você amar ao próximo é o quê? A salvação. Nossa. Você apresentar ele Forte. a cruz. Olha, gente, salvação. eu tô assim impactada como Deus tem direcionado as pessoas corretas para estar aqui no podcast, porque assim, o céu tá ficando baixinho direto toda vez. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, glória a Deus por maravilhoso. isso, né, O Luiz? Senhor é tremendo. É Ele tremendo. me deu. Hoje eu tenho uma vida, né? Vou encurtar um pouquinho, o nosso tempo é curto, né? Hoje eu tenho uma vida posicionada, né? Nos caminhos do Senhor, graças a Deus. Casei novamente, o Senhor me trouxe uma bênção, que é o Jefferson, que é uma pessoa que tem uma paciência. Não dá pra mostrar não, tá, gente? Que ele tá nos bastidores ali. Ele tem uma paciência ímpar comigo, ele veio na minha vida para tratar toda a minha forma emocional, ser usado por Deus, né? Ele tem paciência de tratar todo o meu emocional, todo o resquício que ficou, né? Ele me impulsiona, ele me traz mais para perto do Senhor. Se você tem dúvida, né? Se vale a pena um relacionamento, se ainda vale a pena insistir num relacionamento na sua vida, né? Que isso seja um parâmetro para você pôr na balança. Ele te traz mais para perto do Senhor, então é uma pessoa que você deve investir muito, né? E aí o Senhor restaurou a minha família, os meus filhos. Hoje eu tenho um filho, né? Estudando engenharia, o Pedro, na Espanha. Nossa, com achei 20 muito anos. demais isso. Ele sempre disse que ele estaria lá. E isso vai ficar para um outro podcast. Não, tem que chamar ela mais vezes, gente. Porque isso é uma coisa bem sobrenatural que o Senhor fez. Ele dizia desde 6 anos de idade que ele estaria lá, e ele está na Espanha Glória a estudando, Deus. né, fazendo engenharia, e foi tudo Deus que preparou, Deus que sustenta até hoje. Vitor, meu filho maravilhoso, casou no dia 25 agora de setembro. Virgem, ele a noiva. Ai, lindo, lindo. Ela é cantora gospel, ele da mídia, né? Casaram, se guardaram um pro outro, casaram virgem, a coisa mais linda em pleno século XXI. Bruninha se batizou aos 15 anos. Ana tá com 10 e conta os dias para se batizar. Ai, lindo demais. Hoje eu posso dizer que eu tô bem, né? Eu estou com o Senhor e eu e a minha casa servimos ao Senhor. Valeu a pena. Muito. Graças a Deus. Gente, amei esse podcast. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu vou chamar ela mais vezes aqui. Quero falar com vocês que a gente está com um novo propósito. A gente, graças a Deus, não une somente vidas, né? Deus une propósitos. E nós estamos unidos no nosso grupo Bora Poderosa. Aqui na descrição. Bora, levanta. Esse é o intuito do Bora Poderosa. É impulsionar você, mulher, a estar de pé no seu propósito, se posicionando de forma... Eu achei interessante, rapidinho, Nádia, eu achei interessante esse grupo, né, e não só a chamada, mas o grupo em si, e o que o Senhor colocou no seu coração, porque muitas das vezes eu converso com mulheres que querem estar ali no meio e fazer, mas não sabem por onde começar. Sim. Por onde eu vou buscar? Eu quero doutrinar minha mente, eu quero doutrinar meu coração, Sim. eu quero começar a fazer isso pro Senhor e aquilo, mas não sabe por onde começar. Então você que não sabe... Já curte, já deixa seu like, Bora Poderosa. Já entre em contato com a Nádia para entrar no grupo. São mensagens diárias. Sim. Né? Um incentivo total. Eu tô no propósito às 3 da manhã, sempre em oração. E tem as outras meninas que têm palavra, tem tudo. E a gente tá unindo para fazer o Bora Poderosa presencial. A gente vai ter esse Bora Poderosa presencial. Não vai ter mais mente vazia. Não tem mulher sentada no sofá de mente vazia. Acabou. E 2026 vai ser o ano da conquista. É o que a gente quer profetizar para você, para sua casa, para seu ministério, para sua vida. Eu amei esse podcast. Até o próximo episódio. Curte, compartilha, bota no grupo das varoas. Coloca lá. E é isso, tá bom, meninas? Beijo poderosa. Beijo, obrigada.